Bom dia, a paz de Deus, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui nesse momento, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Em 2018, eu trabalhava numa instituição e ali eu fui cometida por uma enfermidade na minha coluna, né? Eu trabalhando, eu sentia muita dor, né? Porque eu trabalhava com criança na época, eu tinha que pegar as crianças no colo, levar de um lado para o outro. Aí passei no médico e o médico falou, pediu os exames, né? E a ressonância magnética na época e deu como eu tinha duas hérnias de disco e uma delas estava comprimindo o nervo ciático. E era por isso que eu sentia dor daquele jeito, né? Sentia dor nas minhas pernas, no quadril, na coluna. Aí nisso abriu uma instituição da mesma empresa que eu trabalhava, mais próximo da minha casa. Eu peguei, né, cheguei para a diretora e falei assim, olha, eu quero transferência porque eu vou para trabalhar naquela instituição porque fica mais próximo da minha casa, né? E para mim vai ser melhor. Aí ela não queria, né, me dar, no caso, né, conversou bastante comigo, eu falei, não, mas para mim é melhor, eu vou. Aí chegando ali naquela instituição, né, aquela diretora ali parece que não foi muito com a minha cara, né? Daí eu peguei, continuei trabalhando e tal, quando foi um dia ela me chamou na sala dela e falou um monte de coisa para mim. Falou que eu não queria trabalhar, que eu estava fazendo corpo mole e que se eu continuasse assim ela ia me mandar embora. E lógico, né, eu não queria perder meu trabalho porque era um modo de, né, pagar minhas contas, tudo direitinho, né? E eu entrei em aflição. Aí clamei a Deus e continuei, né, naquela luta ali, trabalhando daquela forma. Quando foi um determinado dia, eu cheguei para uma colega minha, né, e falei com ela, falei, fulano, eu tô mal, eu tô trabalhando com dor, não sei o que eu faço, né, eu já tinha aí passado no médico, tudo, né, e ela falou para mim assim, eu tinha passado no médico, e o médico ia até colocar eu na caixa na época, eu falei, não, doutor, eu não quero não, porque eu tenho minhas dívidas para pagar e não tem como, né, porque, como todo mundo sabe, quando a gente faz isso, demora meses, né, para receber. Na época era assim, né? Agora eu não sei como que tá. E aí cheguei para uma colega minha, né? Uma amiga ali que trabalhava comigo, falei para ela, falei, fulana, eu não tô aguentando mais, né? Tô trabalhando aqui, mas só Deus sabe a minha situação. Tô sentindo muita dor, muitas dores, né? No corpo, no quadril, na coluna. E eu trabalhava com criança e eu tava sozinha numa sala, né? Aí tinha que tirar as crianças para fora, né? Carregar no colo, levar para tomar sol, para brincar, e era aquela luta, né? Tudo criança pequenininha na época de até 2 anos, 2 anos e pouquinho. Aí, tudo bem, ela virou para mim e falou assim, viu, irmão, vou te dar um conselho. Chega na sua sala e ora a Deus. Mas faz uma oração com fé, com bastante fé, que Deus vai ouvir o teu clamor. Aí tudo bem, eu cheguei, né? Entrei na minha sala com minhas crianças e tinha um lugar que eu fazia a troca, né, das crianças, das fraldas, né? E cheguei ali, eu pedi tanto a Deus, mas com tanta fé assim, falei, Senhor, resolva o meu problema, faz alguma coisa na minha vida que eu não tô aguentando mais. Aí tudo bem, né? Orei, saí da sala para cuidar das minhas crianças. E quando foi na outra semana, estourou aquela pandemia, né? Aí a gente teve que fechou tudo, né? A gente teve que parar de trabalhar. E eu continuei trabalhando em casa, né? Tinha que gravar os vídeos, mandar para os pais e estar ali sempre presente. Aí, foi um dia, eu falei, não, eu vou ter que passar no médico para, né, ver como que, se ele passa algum medicamento, alguma coisa para mim. Aí fui, ele me indicou para fazer fisioterapia, né? Aí eu procurei um fisioterapeuta e comecei a fazer o tratamento. Mas olha, Irmandade, para mim a pandemia foi uma obra de Deus na minha vida, porque olha, foi assim, foi um modo que Deus trabalhou na minha vida para, né, me dar a libertação. Eu fazendo aquela fisioterapia ali, continuou, né, foi melhorando aquela dor. Eu sei que quando eu voltei em 2021 para trabalhar naquela escolinha, eu não sentia dores nenhuma. Eu comecei
Estava praticamente normal. Não sentia dor, andava normal, graças a Deus. Comecei a cuidar das minhas crianças, né? Da minha sala onde eu estava. E Deus fez essa obra, né? Mas a prova com aquela pessoa ali continuou. Aí quando foi um dia, eu entrando na minha sala novamente, né? Eu olhei para o céu assim, levantei minha cabeça para o alto e falei assim: Senhor, o que tu requeres de mim? E na época eu estava até parada, né, na igreja, não estava congregando. Daí, quando passou no máximo 2 semanas, eu fui desligada daquela instituição. E esse Irmandade, é um testemunho que aconteceu comigo, e eu vi Deus ali trabalhando na minha vida. E através dessa prova que eu estava desempregada, eu fui congregar, né? Eu fui visitar um irmão e no interior, né, de São Paulo. Chegando lá, eu falei, eu vou na igreja sem compromisso nenhum, né? Achando eu, né, que eu ia na igreja assim, por ir, né? Chegando lá, Deus falou grandemente com a minha alma, só faltou falar meu nome, né? Porque toda a situação que eu estava passando, tudo que aconteceu comigo, Deus falou. E não foi só uma vez, não. Deus falou com 3 palavras comigo, com servos diferentes, de lugares diferentes. Foi uma obra muito grande, né? E o Senhor falava que era para mim voltar a congregar, porque Deus ia fazer uma obra muito grande na minha vida. E aqui estou contando esse testemunho que aconteceu na minha vida. Agradeço a atenção de todos e a paz de Deus.